Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 26º capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse capítulo é muito interessante, ele se chama Psicometria. É muito interessante esse tipo de mediunidade, esse tipo de ação descrita nesse capítulo. São as possibilidades de algumas pessoas, que algumas pessoas têm uma alta sensibilidade, que ao colocar a mão em determinados objetos, elas conseguem absorver a história, eventos, situações. Inclusive, é um tipo de mediunidade que nós vimos muito nos Estados Unidos, utilizada para desvendar crimes. É muito interessante, mas ainda dando continuidade ao ensinamento que nós vimos no capítulo anterior e no anterior ainda, o 24, 25, e esse que é o 26º, que fala da fixação mental. Então, o que o Aulus nos explica? Que os objetos, eles absorvem essas fixações mentais destas pessoas. Então, nesse capítulo, eles entram em um museu. E é muito interessante que eles começam, então, a se deparar com alguns objetos. E o Aulus diz para o André que era para ele observar. E ele diz, então, André, Hilário, vocês já ouviram falar referências à psicometria? E aí ele explica. Usada na psicologia experimental, significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então, ela é uma mediunidade. Muitos companheiros de mente fixa no passado frequentam casas como estas pelo simples prazer de rememorar. Olha que interessante. Então, eles se deparam com as pessoas que vão nesse museu. E interessante que eles se deparam com um relógio ao longe. E quando eles observam o relógio, aquilo traz para as pessoas impressões muito boas. E eles ficam absortos olhando para aquele relógio, mas não é só em relação ao objeto em si, mas o que ficou plasmado. Os pensamentos ficaram ali impregnados naquele objeto. Então, o Aulus diz para o André que ele olhe o objeto, perceba o objeto, para ele entender. Então, era um relógio que se encontrava dominando o ambiente numa velha parede caprichosamente adornado. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores. E eles tiveram a oportunidade de ver que nesse objeto irradiava o pensamento das pessoas, que irradiava naquele local. E o Aulus ainda diz, o pensamento espalha as nossas próprias emanações em toda parte que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Vejam que interessante. Então, esse relógio, o André percebe que havia uma reminiscência do passado, ele numa sala, uma família reunida, alegre, naquela situação gostosa de conversas familiares. Então, ele passava essa vibração para todos que o olhavam. Por isso, era tão atrativo. E ele complementa, o pensamento deles vibra nessa mesma frequência. E ele então continua dizendo que alguns espíritos, seres superiores, eles entram em contato conosco, muitas vezes nós não
não podemos perceber por conta da nossa sintonia, mas eles estão observando, nos envolvendo, nos protegendo e nos auxiliando. E ele ainda dá o exemplo, é tal como acontece com os silvícolas, né? Os seres primitivos. Eles que são espíritos mais evoluídos podem entrar em contato, eles vão perceber algo bom, algo positivo, mas eles não conseguem se sintonizar com eles porque estão em outra frequência. Mais uma vez, o Aulus nos dá a mostra da importância da frequência, a frequência mental, a importância dos condicionamentos do pensamento, a importância de nos sintonizarmos cada vez mais. A exemplo do que nós já falamos no capítulo anterior, e ele reforça, o pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. E só o preço de esforço próprio ou de segura evolução logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo vibrar em esferas superiores. E aí o Hilário então pergunta, poderemos assim conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio? E aí o Aulus então diz para eles e eles então tiveram essa percepção. E em outro momento, eles se deparam com um espelho. Esse espelho, o André percebeu que ele estava envolto como se fosse uma neblina densa. E aí eles então começam a perceber. E aí ele fala, se educasse as forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele. Qual foi a situação? Uma família chegou perto do espelho, uma família encarnada, e olhou para o espelho. E do outro lado do espelho, um ser desencarnado, que vivia ali, naquele espelho, muito triste, com pensamentos negativos. Quando a família olha, né, para o espelho, se encanta. Nisso, a moça toca o ombro de uma das pessoas daquela família e ela sente um calafrio e eles saem. Então, o Aulus explica que essa situação decorria do que tinha acontecido com o espelho. E aquela pessoa que sentiu o toque da moça no ombro era uma médium, que ela poderia treinar essa sensibilidade para obter êxito ao absorver dos instrumentos, dos objetos, a sua vibração, a história que ficou ali impregnado naqueles objetos. E aí o Aulus explica, se educasse suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental. Olha, veja, a moça desencarnou e a onda mental estava ali impregnada naquele espelho. Por quê? E aí o André tocou no objeto e ele percebeu então que aquele espelho foi entregue para aquela jovem por um rapaz que havia lhe prometido casamento. Ele era francês, veio para o Brasil e haviam tido um relacionamento muito íntimo e iriam se casar. Mas o seu pai quis retornar à França e ele lhe prometeu o casamento, prometeu que voltaria, lhe entregou o espelho como lembrança e disse que voltaria para que eles pudessem se casar e serem felizes. Só que quando esse rapaz voltou à França, ele logo se encantou por outra moça, conheceu outra pessoa e esqueceu das suas responsabilidades aqui. Então essa moça guardou essa lembrança, o ressentimento, a dor de ficar aguardando o retorno do seu noivo. E ela então fixou-se naquela promessa ouvida e continuou a esperá-lo. Vejam que interessante as impressões diferentes dos objetos. Então, quantas vezes nós vamos a algum museu, ou alguma peça, ou alguma joia, nos causa uma impressão boa, nos causa uma impressão ruim. Então, cada objeto, as joias, elas estão impregnadas das
emanações fluídicas dos pensamentos, das sensações boas ou ruins. Então, por isso que a gente às vezes sente. O assunto traz refletir velhas histórias, né, de joias enfeitiçadas, muitas vezes joias que causaram a morte de pessoas, joias que foram usadas para o mal, armas que foram usadas para duelos. Eu mesma uma vez estive em um museu onde era um museu das armas. Quando estive numa sala onde tinha vários revólveres em dupla, revólver usado para duelos, eu me senti muito mal, porque provavelmente, imagina quanto guardavam essas armas de dor, de morte, de tristeza. E aí o Hilário, então, entendendo e compreendendo o assunto, ele fala: é provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse, né? Ele se refere ao espelho. Quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental desta pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Então vejam a explicação. Aquele espelho, ele poderia ser atraído pelo próprio jovem, aí reencarnado, ele olharia para aquele espelho, o espelho estaria impregnado na sintonia dos dois, ele seria atraído por aquele espelho e ele ia querer comprar aquele objeto, levar para casa por conta da sintonia. E é interessante que o Aulus, olha o que o Aulus diz: examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós serão resolvidos por nós mesmos. Então, seja através daquele espelho ou através de uma reencarnação, seria necessário que eles retornassem juntos para que aquele passado de responsabilidades fossem ressarcidos. Então, vejam que interessante esta lição do Aulus, essa lição desse capítulo. E ele complementa: qualquer pessoa, em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram perfeitamente, concluiu o Aulus. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas da nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E ainda o Hilário pergunta: mas isso e tudo isso que observamos é mediunidade? O Aulus diz sim, apesar destes fatos serem estudados por experimentadores da ciência, sob denominações diversas, criptestesia pragmática, metagnomia tátil, delestesia, ele trata de um fenômeno mediúnico. Em tudo, diz o Aulus, vemos integração, afinidade, sintonia. E não tenhamos dúvida, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Então vejam que interessante a lição desse capítulo, dando continuidade ao pensamento, aos sentimentos, de que tudo fica à nossa volta, os nossos objetos, em tudo. Por isso a importância, reforçamos, de cultivarmos bons pensamentos, de cultivarmos bons sentimentos. Fique com a gente, assine o nosso canal, curta, comente. Que Jesus abençoe.